Bom dia, meu querido irmão, meu querido amigo. É um prazer ter você aqui com a gente mais uma vez nessa manhã. Hoje nós temos um dia muito especial, como todos os outros. Tivemos aqui momentos de orações, mensagens inspiradoras. Esse programa Reaviva é um programa abençoado. O Senhor inspirou alguém para nos trazer este preparo para as semanas de oração que teremos ao longo deste ano. Já no total são quase 40 dias, 35 dias, que nós tiramos de madrugadas para buscar ao Senhor. E hoje nós teremos um momento de oração muito especial. Eu tenho certeza que vai ser muito especial e eu vou deixar você aí bem na expectativa para saber como será esse momento de oração. Mas meu amigo, meu irmão, é muito importante clamarmos ao Senhor nas madrugadas. É um momento onde estamos com a mente mais leve, acabamos de acordar, estamos com o coração na expectativa de saber qual que é a programação do dia. E é nesse momento que o Senhor vem com o planejamento dele para te abençoar.
Então é importante toda a igreja estar reunida, clamando ao Senhor, para que assim possamos preparar o nosso espírito, a nossa mente, os nossos dons e talentos para poder usá-los na semana de evangelismo na igreja, trazendo mais pessoas para o reino de Deus. Como herdeiros do reino, precisamos andar, precisamos vestir, precisamos caminhar, trazendo mais pessoas aos pés da cruz e enchendo o reino de Deus até que ele venha. Que Deus nos use, que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde. Amanhã teremos um momento também muito especial e eu espero por você neste mesmo horário, neste mesmo canal. Deus continue te abençoando. Até mais. Tchau. Olá, meu amigo, tudo bem com você? Nesse momento nós estamos tirando um momento para orar. E o nosso momento de oração hoje, vamos orar especialmente para aqueles que estão trabalhando todos os dias na causa do Senhor, e esses são os colportores evangelistas. Muitos assim têm uma visão sobre a colportagem, mas eu vou te falar uma coisa, são homens e mulheres de Deus que estão dedicando os seus talentos, dons, a sua vida ao ministério da página impressa. Porque Deus se comunicou através de uma publicação, através da palavra dele. Nós cantamos a música no novenário, por uma publicação, a lição de escola sabatina é uma publicação, ou seja, o Ministério de Publicações está enraizado em toda a história da igreja adventista. Mas vamos orar em favor deles, mas antes disso eu quero ler um texto bíblico que diz o seguinte: E tudo quando perdides em oração, crendo, recebereis. Isso aqui é muito importante. Se você ora crendo, você recebe. Mas se você orar não crendo, dificilmente vai receber. Aí está a fé. A fé é racional, a fé é prática, e nesse momento nós vamos orar crendo que o Senhor está acompanhando, porque é o ministério que tem mais experiência com anjos da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Vamos orar para que os anjos acompanhem eles, para que eles possam, através das publicações, alcançar corações e trazer para perto do Senhor. Feche seus olhos, vamos orar juntos e interceder por eles. Senhor nosso Deus eterno Pai, nós estamos agora, Senhor, orando, pedindo uma bênção especial aos colportores evangelistas. O Senhor sabe, ó Pai, das dificuldades, mas o Senhor também sabe das grandes vitórias. O Senhor sabe dos desafios, mas também o Senhor sabe dos livramentos, porque o Senhor é o agente principal deste evangelismo através de publicações. Neste momento, meu Deus, que os seus santos anjos possam acompanhar esses meninos e meninas, esses homens e mulheres, pessoas que largaram tudo para dedicar a este ministério. Que a tua mão ajudadora possa estar tocando, ó Pai, eles neste momento. Que o teu Espírito prepare os corações daqueles que irão receber as visitas. Que essa publicação que foi deixada no lar possa transformar vidas e trazer muitas pessoas para perto do Senhor. Que o Senhor continue nos abençoando e enviando mais trabalhadores para a sua seara, para que essa obra avance e também possa abreviar a volta do Senhor. Nos dê um dia abençoado. Oramos em nome de Jesus. Amém. Eu desejo um ótimo dia para você, você que está nos acompanhando agora nessa manhã. Eu tenho certeza que você tem tirado um tempinho para buscar o Senhor. Eu tenho certeza que você está aí com seu coração bem aberto para que Deus possa atuar e, de certa forma, Ele venha te alcançar, te preparar para esse dia que vai ter muitos desafios. Mas, meu amigo, minha amiga, nesse momento é hora de parar tudo, abrir a palavra do Senhor, porque nesse momento Deus ele quer falar com a gente. Eu tenho certeza que Ele vai responder as suas perguntas, eu tenho certeza que Ele vai responder esses porquês que você carrega, que muitas vezes não sabe como encontrar essa resposta. A mensagem dessa manhã é uma mensagem muito simples, mas eu tenho certeza que ela vai te deixar lições valiosíssimas. Eu quero só dedicar 3 pontos muito simples sobre a oração. Eu tenho certeza que você já ouviu muito sobre oração, mas a partir dessa perspectiva eu creio que você não ouviu ainda. Mas antes de iniciar, eu quero começar com uma história para ilustrar. Você já ouviu sobre a história da Branca de Neve? Eu tenho certeza que você já ouviu. A Walt Disney ela trabalha muito com a Branca de Neve e os 7 anões,
Muitas pessoas falam sobre essa história, só que muitos acham que o personagem principal dessa história é a Branca de Neve. Mas na verdade não é não. Se você fizer uma pequena análise, a madrasta, todo dia ela chegava para o espelho e falava assim: espelho, espelho meu, diz aqui se tem alguém mais bela do que eu. Aí o espelho falava: não, é você. E ela ficava feliz. No segundo dia a mesma coisa, no terceiro dia a mesma coisa, até o dia que o espelho falou uma coisa que ela não gostou. Ela perguntou: tem alguém mais bela do que eu? O espelho falou: tem, é a Branca de Neve. A partir daí que a história inicia. Aquela madrasta vira uma bruxa, ela coloca fogo em toda a sociedade, ela contrata alguém para matar a Branca de Neve, o príncipe entra em cena, ou seja, há uma transformação da história, uma perseguição, tudo porque ela ouviu do espelho uma mensagem. Em outras palavras, a história se resume como: no que você se transforma quando alguém diz a verdade na sua cara. A transformação é um ponto muito interessante. O agente principal dessa história é a madrasta, porque ela se transforma naquilo que ela sempre foi, mas que na verdade estava escondido porque o seu ego era massageado por aquilo que ela queria ouvir. É bem interessante que o tema transformação é muito usado hoje em dia. Se você observar nas plataformas digitais, se você utilizar através do YouTube, do Instagram, do WhatsApp, transformação é um tema muito batido hoje, muito falado em todos os meios de comunicação. As mulheres querem se transformar em mulheres mais bonitas, mais atraentes. Se você observar, há muitos cursos de maquiagem, há muitos tutoriais em como você utilizar a maquiagem para ficar mais bela. Muitos homens querem se transformar em símbolos masculinizados, fortes, com o abdômen trincado. Muitos querem ter o cabelo transformado, um cabelo mais bonito, mais aceito. As pessoas usam o termo transformação em todos os âmbitos, porque é algo muito procurado hoje em dia. 5G. O 5G é o tema mais falado hoje em dia. O que vai ser do Brasil, da humanidade, depois que o 5G entrar em todas as cidades? Vai transformar o mundo, vai transformar a tecnologia, vai transformar a humanidade, vamos ser pessoas totalmente diferentes. Em outras palavras, no que você tem transformado? No que você tem cobiçado, o que você tem desejado? De acordo com a palavra de Deus, nos tornamos aquilo que contemplamos. O Espírito de Profecia, Mente, Caráter e Personalidade, em outras palavras, fala que ao contemplar demais algo, eu me transformo nisso. A palavra de Deus fala que somos tentados por nossa própria cobiça. A transformação é algo que acontece em todas as pessoas, porque somos seres humanos e estamos em constante transformação. E a pergunta é: o que nos transforma mais? Será que a palavra de Deus nos transforma? Será que os nossos desejos transformam? É muita palavra transformação, mas vamos ver o que a Bíblia diz sobre oração. Qual que é o poder da oração? A oração ela é eficaz, a oração tem um poder extraordinário. Ela pode transformar vidas, como também ela transforma a minha vida. Mas será que a minha oração de transformação está sendo feita de acordo com o que Deus orienta? Muitas vezes a nossa oração ela não é realizada, não é atendida, porque infelizmente nós não estamos orando conforme a orientação do Senhor. Nós baseamos muito na oração dominical. É isso aqui que eu tenho que seguir. Mas existem princípios antes muito importantes, não tão importantes, com a mesma importância, daquilo que o Senhor nos ensinou. E o que nós encontramos com a palavra de Deus? Eu convido você que abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 11. Aqui nós temos um exemplo. Nós temos o exemplo da oração do Senhor e o que ele orientou, o que Lucas escreveu do que Jesus fazia, que nos deixa um grande exemplo para termos uma oração eficaz. Abra a tua Bíblia aí, Lucas 11, no verso 1. Presta bem atenção, se a gente ler de forma rápida, a gente vai perder aqui alguns pontos bem interessantes, mas eu vou ler para você ver como é que nós fazemos uma leitura muito superficial, mas que a mensagem está aqui que muitas vezes nós perdemos aí características por não ler da forma que deveria ler. Olha só, Lucas 11, 1. De uma feita, estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou seus discípulos.
É interessante. Se você ler a primeiro momento assim, bem rápido, você percebe que os discípulos chegaram para Cristo, Senhor, nós queremos aprender a orar. Ensina-nos. Só que existem pontos aqui. E eu vou ler agora com mais calma. Eu quero colocar essas 3 palavras em sua mente para você entender, porque muitas vezes a nossa oração não é eficaz. De uma feita estava Jesus orando em certo lugar. Jesus tinha um local para orar. Jesus tinha um local específico para falar com o Pai. Eu tive um comportor e na campanha ele colocava uma cadeira no cantinho da campanha e toda madrugada ele acordava, ele jogava um forro vermelho sobre ela e ele ajoelhava nessa cadeira e buscava o Senhor em oração. E eu achava estranho aquilo. Falei, cara, o que é isso? Que troço é esse você jogar esse pano aí e tal? E ele me deu uma grande lição. Ele falou assim, Paulo, é porque, para mim, essa cadeira e o forro vermelho representa Jesus assentado ali e eu podendo colocar a minha cabeça sobre o colo de Jesus. Aquilo me ensinou algo muito interessante. Precisamos ter um local onde, um lugar específico onde eu possa encontrar Jesus. Se fizermos uma pequena análise, nós de hipótese alguma conseguimos conversar com Jesus em qualquer local. Você não consegue orar se de repente você está num ambiente onde proporciona muito barulho, você não consegue concentrar para falar com o Senhor. Se você estiver num ambiente, num lugar onde tem muita briga, discussão, onde tem muita ameaça, você não consegue buscar o Senhor, porque aquilo te atrapalha a ter uma conexão com Deus. Mas Jesus, ele procurava um local onde não tinha interrupção. Jesus encontrava um local, ele tinha um lugar onde os discípulos não o atrapalhavam, onde as pessoas não pudessem ali pedir ele ou interromper a sua conexão com Deus. Jesus, ele sempre procurava o Senhor no meio do silêncio, no meio da natureza, para que ele pudesse com mais facilidade ouvir a voz do Pai. Em outras palavras, você tem um lugar para falar com Deus? Você tem um encontro com Deus todos os dias? Amigo, quando você vai namorar, você marca um encontro para jantar, não é verdade? Você tem um local específico para namorar. Você tem um local específico para fazer uma atividade esportiva. Assim também, temos que ter um local específico para conversar com Deus, onde nada te atrapalhe a falar com Ele. O segundo ponto é a continuidade. Quando terminou? Tempo. Jesus não tinha apenas um local, mas ele tinha um tempo determinado para falar com o Senhor. O tempo é muito importante. E tem uma coisa que as pessoas, ao ficar mais velhas, acabam questionando muito e reclamando muito. Muitos dizem que perdeu muito tempo, o arrependimento de não saber administrar o seu tempo. Muitas pessoas reclamam porque realmente não sabem utilizar o tempo. Você tem tido tempo para o Senhor? Lembre-se de um detalhe. Se você não prioriza o Senhor, por que você quer que Ele lhe priorize? Se você coloca Ele em segundo plano, por que você quer que Ele priorize a sua vida e os seus desejos? Muitas vezes nós colocamos as prioridades em tantas coisas, esquecemos de Deus e só lembramos dele quando a coisa aperta, não é verdade? Por isso, não tenha apenas um lugar, mas tenha um tempo para falar com o Senhor. Nós só dedicamos tempo àquilo que é importante para a gente. Assim como você dedica na academia, assim como você dedica no seu trabalho, assim como você dedica em tantas coisas, também dedique tempo ao Senhor, porque Ele é o primeiro doador, o doador da vida, porque se você existe, foi porque Ele quis. E terceiro e último pontinho, muito importante. Aí vem aquele falando, né? Ensina-nos a orar como também o João ensinou aos seus discípulos. Como? Modo. Existe a forma de orar. Existe um modo de orar. Eu respeito todo tipo de ciência, eu respeito todo tipo de percepção científica, mas muitas vezes nós estamos minimizando a grandiosidade de Deus. Quando nós pegamos os princípios bíblicos e vamos analisar, Samuel, quando estava no templo e ele ouviu alguém chamando ele chegou ali e falou, estou aqui, tu me chamaste. E quando Eli percebeu, mesmo Eli não sendo um exemplo de vida, um exemplo de pai, de líder religioso, ele ainda orientou bem o garoto. Ele falou assim, fala desse jeito, quando te chamar, Senhor, fala que teu servo ouve. Você não percebe ninguém na Bíblia chamando Deus de Deusinho, papaizinho, queridinho.
Você, quando utiliza esse termo diminutivo, você diminui aquilo que é eterno, soberano e superior. Quando vamos direcionar a Deus, a própria oração de Cristo fala bem clara, de forma bem clara, Pai nosso que estás no céu. Quando você entende isso, você tem que identificar e compreender que Deus é muito maior do que nós sabemos. Deus é muito maior do que todo o conhecimento que você tem intrínseco. Deus é muito maior do que aquilo que você acredita ser. Lembre-se, existem 3 pontos importantes. Você tem que ter um lugar, você tem que ter um momento e você tem a forma de falar com Deus. Você não fala com Deus como você fala com qualquer pessoa. Você não conversa com a sua esposa como você conversa com seus filhos. Você não conversa com seus familiares como você conversa com os amigos e nem com os inimigos. Por que com Deus tem que ser igual? Deus não é humano. Deus está acima da compreensão humana. Deus é dele que emana todo o conhecimento, o saber, a filosofia e a ciência. Se dele emana tudo, respeite a grandiosidade de Deus. Pastor, então você está me dizendo que esses 3 pontos vão fazer minha oração eficaz? Claramente. Ela vai fazer com que a sua oração seja mais pontual, assertiva e conforme os princípios do Senhor. Mas pastor, é só isso mesmo? Existe uma condição, sabia? Nem tudo é beleza. Porque quando pegamos a Bíblia, ela se completa. E eu pego aqui Mateus, no capítulo 6, verso 14 e 15, ele me dá uma condicionalidade. E eu termino aqui. Qual que é a condição, pastor? Então eu tenho que ter um tempo, um local e um modo de falar com o Senhor. Acertei. Agora, tem uma condição? Tem uma condição. No final da oração que o Senhor ensinou aos discípulos, no capítulo 6 de Mateus, no verso 14 e 15, diz o seguinte: Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes os homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai vos perdoará as ofensas. Em outras palavras, meu amigo, como é que você quer o perdão de Deus se você não está disposto a perdoar o seu irmão? Como é que você quer as bênçãos de Deus se você não está disposto a abençoar o teu amigo que está do lado? Quem diz que ama conhece a Deus e Deus é amor. Não existe seguidores do Senhor divididos. Somos um corpo. Não tem como um grupo de pessoas estarem unidos divididos. Isso é totalmente desconexo. Você precisa entender que Deus nos dá para que possamos retribuir ou ajudar outros. Os seus dons e os seus talentos são para poder aliviar o fardo das pessoas e, de certa forma, trazê-las mais perto do Senhor. O Senhor, quando nos chama, Ele nos capacita para que assim possamos abençoar a terra e ser como o sal da terra, trazer sabor, trazer alegria, trazer paz. Se você não pode trazer paz, por que traz contenda? Ou seja, nós queremos as bênçãos de Deus, nós queremos o perdão de Deus, nós queremos tantas coisas de Deus, mas nós não estamos querendo ser como Cristo. Perdoar, aliviar, equilibrar o jugo e deixar o fardo das pessoas mais leve. Em outras palavras, a nossa oração muitas vezes não tem poder, não só pelo fato de não ter lugar, não ter tempo, não ter o modo, mas porque nós não estamos sendo como Jesus aqui nessa terra. As pessoas precisam olhar para mim e ver Jesus. Ali há um homem de Deus, um homem de oração, uma pessoa mansa e humilde. Que a nossa oração hoje seja essa: Senhor, faça eu uma pessoa diferente, uma pessoa mais humilde, misericordiosa, que perdoa, que traga paz, que traga alegria e assim abençoe o povo de Deus. Amém? Eu vou orar por você sobre isso hoje. Eu vou orar hoje pedindo ao Senhor que lhe dê força para ter um lugar, um tempo e usar a forma certa para falar com o Senhor. E muito mais importante, para que você aprenda a perdoar as pessoas. E aí sim, a sua oração e a nossa oração será ouvida pelos céus. Feche seus olhos, eu quero orar por você. Nosso querido Deus eterno Pai, obrigado, Senhor, por esses momentos maravilhosos que passamos aqui. Foi um momento bem simples, Senhor, mas nós sabemos que é um momento bem profundo, porque a Tua palavra falou aos nossos corações.
Precisamos, ó Pai, aprender a dedicar tempo na oração, ter um local específico para falar com o Senhor onde ninguém nos atrapalhe, mas principalmente saber como dirigir a nossa palavra ao Senhor, Criador dos céus e da terra. Mas, Senhor, pedimos algo especial, que o Senhor nos ajude a perdoar uns aos outros, que o Senhor nos ensine a ser misericordiosos, que o Senhor nos ensine, ó Pai, a ser como o Senhor, manso e humilde de coração. Que a Tua paz, que a companhia dos Teus anjos acompanhe todos nós daqui para frente e nos prepare para o grande dia do Senhor. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe e te guarde.